Olá, conectados, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Hoje nós temos aqui um intervalo entre o quinto passo e o sexto passo. Eu creio que esse intervalo, que vão ser 4 blocos que nós vamos estar partilhando aqui, ele vai ser o que vai determinar, o fator determinante para que você possa realmente experimentar uma vida moldada pela vontade de Deus, uma vida transformada, né? Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar o que Deus tem aí preparado para nós. No quinto passo, nós falamos sobre a voz interior e o discernimento espiritual. Então, no quinto passo, nós falamos sobre as vozes, né? Quantas vozes nós ouvimos? Vozes que vêm de Deus, vozes que vêm das emoções e vozes que vêm da memória. Às vezes nós ficamos tão focados nessas vozes, mas focado assim, né? Nós ficamos tão envolvidos com essas vozes que, quando eu falo vozes, não é voz audível, tá? É em forma de pensamentos. Pensamentos não deixa de ser palavras, palavras não deixa de ser voz, tá? Tudo tá ligado uma coisa com a outra. Então, quando eu penso, são vozes em formato de pensamentos. Então, esse momento agora, nós vamos partilhar aqui entre o passo 5 e o passo 6, ele é fundamental para que nós possamos ter realmente resultado diante daquilo que nós estamos aqui buscando, que é uma vida de transformação. E o tema de hoje é tempo de governo interior. Tempo de governo interior. Olha, o governo, aquele que está no governo da tua vida, é o que vai determinar os seus passos, é o que vai determinar a sua história, é o que vai determinar os caminhos pelo qual você vai percorrer. Então, nós identificarmos quem está no governo e compreendermos isso, né, ter clareza sobre essa questão governamental dentro de nós, é fundamental para ver em qual governo nós vamos obedecer. Da onde está vindo essa voz? De que reino está vindo essa voz? Então, tempo de governo interior, consciência governada por Deus. Então nós vamos entrar num tema aqui bem profundo, né, que entra na questão da consciência. Nós vamos entender o papel da consciência nessa questão do reino. Então até aqui nós aprendemos a ouvir a voz, a perceber as vozes interior, né, que elas ecoam no nosso interior, na nossa mente, na nossa alma. Mas existe algo que muda completamente a forma como vivemos. Olha só, é preciso entender que ouvir não é o mesmo que escutar. Eu fiz uma cópia ali, ó, puxei uma definição clara entre o ouvir e escutar, né? Ouvir é um processo físico e automático que capta sons pelo sentido da audição. Então é algo automático. Você ouve várias coisas ao mesmo tempo, né? Essas vozes, elas vêm muitas vezes na nossa mente de uma forma em que nós ouvimos muitas informações, ouvimos muitas direções, ouvimos muitas vozes dizendo a respeito de nós mesmos. E quando nós escutamos, existe uma diferença, porque olha só, enquanto escutar é o ato voluntário e ativo de prestar atenção. Então, quando nós prestamos atenção em uma dessas vozes, interpretamos e compreendemos o que estamos ali ouvindo, aí ela vai ser algo mais profundo. Aí você vai adentrar aquilo ali vai começar a fazer parte, né, daquele momento da tua vida, que você já não está só ouvindo, você está escutando, você está dando atenção. A grande questão é que nós precisamos saber o que é que nós escutamos, porque muitas vezes nós escutamos o que não deveríamos escutar. Então olha só, é preciso entender isso aqui, é preciso ter clareza sobre essa primeira base aqui que eu estou passando, né, sobre essa questão do governo, do reino. Entre o que você sente e o que você faz, existe um espaço. Ou existe um espaço que deve ser conhecido diante de nós. Entre o que você pensa e o que você decide, existe um espaço.
Entre o que você percebe e o que você escuta, existe um espaço. E esse é o lugar de governo. É esse espaço que é o local do governo, o governo deve, ele se estabelece ali, e ele deve ser reconhecido ali, porque esse governo que existe entre esse espaço, né, do sentir, do fazer, do pensar e do decidir, do perceber e do escutar, ele é fundamental para que você possa tomar uma decisão. Porque é a partir desse espaço que nós tiramos as nossas conclusões, que nós fazemos escolhas, o lugar de governo. Então Jesus ele vivia exatamente dessa forma, ele não vivia pelo que ele sentia, Jesus não vivia pelo que ele escutava, ou pelo que ele percebia, ele vivia literalmente de acordo com o reino que se estabelecia nesse espaço que havia entre tudo isso. Olha só, Jesus vivia exatamente assim, ele mesmo dizia que só faria o que o Pai fazia. Ele só falava o que o Pai dizia. Então esse espaço é o espaço que ele recebia a orientação de Deus, que o reino maior se estabelece. Nesse espaço, se eu não tiver esse discernimento, eu não tiver essa compreensão que é nesse local que Deus reside, que é nesse lugar que Deus habita, que é nesse lugar que Deus estabelece o reino dele sobre nós, nós podemos deixar esse espaço ser governado por, muitas vezes, pelo medo, pela insegurança, pelos nossos desejos carnais, pela ação do impostor, do inimigo. Então existe um espaço, né? Jesus, ele não era movido por impulsos, por pressão, por incomodação. Ele era movido pela comunhão, ele vivia sob governo. Isso é o que a Bíblia chama de reino de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. É nesse espaço, é o espaço do reino. A grande questão é que muitas vezes a grande maioria de nós vivemos parte, né? Uns passam a vida inteira vivendo diante de um governo que não é de Deus, diante de reinos que não é o reino de Deus. Às vezes o que governa a vida da pessoa é o dinheiro, às vezes o que governa é o medo, o que governa é a preocupação, a ansiedade, está tudo misturado aí, né? O que governa é o passado. Então, se nós oramos a Deus, pedimos para que venha o reino dele sobre nós, que ele ocupe o lugar dele, né? Entronizamos Deus nesse espaço de reino, de governo, e passamos a levar tudo para esse espaço de comunhão com Deus, que eu aqui trato como o terceiro andar, né? O andar superior, o santo do santo, esse local que você conversa com Deus, que você se achega até Ele, que você leva ali diante dele, para que o reino de Deus, o governo de Deus, a orientação de Deus possa conduzir nas tuas decisões. Então o reino não é apenas um lugar, o reino é um governo. Venha o teu reino, Senhor, estabeleça o teu governo. Onde? Dentro de mim. Então, se nós seguirmos o conselho do governante, se nós seguirmos o conselho do rei, se nós seguirmos o conselho do Senhor Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós vamos ser conduzidos por caminhos maravilhosos. Nós vamos ser limpo por dentro, nós vamos ser mais leve, mais tranquilo, vamos andar mais fundamentado na fé, embasado na fé. Então o reino não é apenas um lugar, porque às vezes é comum a gente entender, né, que às vezes a pessoa imagina que o reino de Deus está lá em cima, está lá no céu, onde tem um Senhor sentado num trono. Não estou dizendo que Deus não está, e nem temos a figura, a imagem real de como Ele é lá, mas o reino de Deus está dentro de nós. Né? Nós temos promessa que Ele viria, faria morada, o Espírito Santo faria morada, Pai, Filho e Espírito Santo
O Espírito Santo está dentro de nós, habita conosco. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito passa a habitar dentro dele, no espírito daqueles que creem. E aí nós então passamos a receber as orientações desse reino, desse governo. E ele começa onde? Ele começa dentro. O reino não é apenas lugar, o reino é um governo. E esse governo começa dentro, está dentro de você, está mais perto que você imagina. Então quando nós aprendemos, né, a não viver dessa forma, ó, entre o que você sente e o que você faz existe um espaço, né? Se nós não tivermos, sentirmos e já fazermos, se nós não vivermos de uma forma que a gente pensa e já decide, ou que percebe e já executa, e se nós passamos a viver o estilo de vida de ocupação, ocupar esse espaço, adentrar esse espaço para ter um momento ali com Deus, então nós vamos fazer as melhores escolhas, nós vamos escolher os melhores caminhos, nós vamos selecionar o que vai governar nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa própria vida. Então muitas pessoas vivem como se esse espaço não existisse, ou seja, elas sentem e já reagem. Isso é comum, eu sinto, pumba, já reagi. Depois que a gente reage, já foi feito o serviço, né? Já foi feito muitas vezes um estrago. Então muitas pessoas pensam e já fazem, desejam e já executam. Isso até parece liberdade, né? Mas não é questão de liberdade. Na verdade, é uma forma de escravidão interior. Nós ficamos escravos do que sentimos, do que pensamos e do que desejamos. Existe um espaço. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É no terceiro andar. O terceiro andar aqui é uma forma de eu dizer, né? Não quer dizer que existem os 3 andares, mas é no andar superior. É onde Deus está habitando. Terceiro céu, mas o terceiro céu está dentro de nós. Então isso é o que vai definir a nossa vida a partir do aqui e agora. É nós passarmos o reino para Deus, nós passarmos o governo para Deus. Nós deixarmos o trono para Ele e não assentarmos no trono de Deus e fazer o que achamos que temos que fazer, cultivar pensamentos que a gente acha que são os melhores. Nem tudo que vem de nós é bom. O que vem dos outros é bom, mas o que vem de Deus, isso com certeza vai te levar a caminhos de vitória. Deus não nos criou para viver sob impulsos. Ele nos criou para viver por direção. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos onde estamos porque seguimos a direção dos nossos pensamentos, do governo que foi estabelecido dentro de nós. Nós estamos onde estamos porque alguma coisa nos governou. Alguma coisa alguém pegou na direção. Seja pensamentos negativos, seja mal escolhas, seja nossas ambições, seja o nosso medo, nossas rejeições. Alguma dessas coisas pegou no volante e nos conduziu para estarmos onde nós estamos. Mas só que Deus tem uma proposta superior a essa. Ele nos deixou escrito lá na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. O que Ele quer é que você permita que Ele passe a reinar na tua vida, que Ele passe a reinar dentro de você. Então Deus não te criou, tua alma não foi criada para viver sobre impulso, sobre emoção, sentimento, vontade. Ela foi criada para viver por direção. Então nossa mente, nossa alma, nossa consciência precisa de direção. Então dentro de nós, dentro de você, existe um lugar que filtra, escolhe e decide. Nem tudo que vem tem que passar. É preciso filtrar. E esse lugar é sua consciência. É sua consciência, nossa consciência. Às vezes nós vivemos sem observar, sem nos atentarmos para a nossa consciência. E a consciência, ela é o lugar do reino. A consciência é onde Deus reina, onde Ele diz sim ou não, onde Ele aprova ou desaprova,
aonde ele traz ali, clareia a nossa consciência para termos consciência das promessas dele, consciência de que ele é, consciência que ele está dentro de nós, consciência de que se nós avançarmos andando na contramão daquilo que ele nos apontar, na direção que nós apontar, nós vamos entrar em crise, vamos passar por problemas na nossa vida. Então dentro de você existe um lugar que filtra, escolhe e decide. Esse lugar é consciência, a sua consciência. Só que a consciência precisa de governo, por isso que vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a nossa consciência ela é reinada por Deus, nós temos uma vida iluminada. Nós pensamos certo, sentimos certo, agimos certo, nossa alma fica leve. Nós temos consciência do que pensar, se é bom pensar aquilo, se é bom guardar aquilo no coração, se é bom reter aquele sentimento ou não. Nós temos consciência, porque Deus nos revela através da consciência o que é certo e o que é errado. É preciso observar a consciência, mas principalmente é preciso convidar Deus a fazer parte da tua consciência. Então, enquanto vozes vêm, e nós precisamos discernir de onde ela vem, né? A nossa consciência ali, iluminada por Deus, ela clareia a nossa consciência para discernir de onde vem a voz, mas também fazer as nossas escolhas. Eu vou escolher aquilo que o reino me diz para escolher. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus escolhe. Se ela não for governada por Deus, ela será governada por medos, traumas, pressões e feridas. O reino começa a se manifestar dentro de nós. É muito importante você entender isso. Quando você entende que Deus está dentro de você, você para de procurar Deus do lado de fora. Quando você entende que Deus fala através da tua consciência, através da intuição, através da palavra, através do Espírito Santo que é dentro de você, você para de ficar procurando vozes externas para poder conduzir tua vida. É muito bom ouvirmos um conselho, é muito bom ouvirmos uma direção, mas a principal que você tem que aprender a ouvir é a voz de Deus, é o reino se manifestando sobre você, direcionando a tua vida para que você possa experimentar o melhor que Ele tem para você. Então, quando a consciência é governada por Deus, o reino começa a se manifestar dentro de você. Ele começa a agir dentro de você. Então, olha só, nós vamos passar mais 3 estudos antes do passo 6, falando exatamente sobre o governo, sobre o reino. Se você quer prosseguir daqui para frente e desfrutar do que você já aprendeu e poder viver o que nós vamos aprender ainda, você precisa entender que o reino de Deus age dentro de nós, que é na tua consciência que Deus vai te ajudar a fazer as escolhas corretas, os pensamentos certos, as decisões certas. É na tua consciência que Ele vai agir para poder fazer uma limpeza, colocar essa casa interior em ordem, organizada, onde Deus reina, habita no teu espírito, a tua consciência recebe a clareza de Deus, a tua alma é banhada, começa a ser higienizada, começa a ser organizada, a luz do reino e do governo. O teu corpo executa e você vive uma vida de paz, de harmonia, de fé, de conquista, de testemunho. É isso que Ele quer fazer sobre você. Então, que você possa pensar a respeito, que você possa conversar com Deus a respeito, que você possa ficar atento com a tua consciência quando ela vir. Porque se você ficar atento, você vai perceber Deus falando, compra, não compra, fala, não fala, deixa esse pensamento, esse sentimento para trás, esse eu quero que você guarde no teu coração. E sendo assim, tua vida vai ser construída à luz da vontade, do governo, do reino, e você vai experimentar a transformação. Não perca quarta-feira não, a nossa reunião, vamos estar juntos lá partilhando, porque eu creio que essa parte do estudo é a principal, porque você pode ter todo o conhecimento, mas se não tiver o reino, se ele não reinar, nada vai acontecer. Mas você já está aqui porque você está permitindo.